Seguindo com você, agora são 9 horas da manhã, 8 minutos. Vamos trocar de assunto. O assunto agora é mobilidade urbana. CBN Mobilidade Urbana, com Manuel Paiva. Manuel Paiva, bom dia. Que satisfação ter você por aqui, meu amigo. Bom dia, Breno. Eu que lhe acompanho logo no início da manhã. Prazer estar participando com você. Um abraço para você, para o Luiz. Um abraço pelo Patrick, pelo aniversário dele. E isso, muita luz, muita força para ele. E bom dia aos nossos ouvintes e telespectadores. Amém. Muito obrigado pelo carinho. Também registrado mais uma vez nossos parabéns ao Patrick. Manuel, temos aqui um assunto a respeito de mobilidade que chama a atenção, né? Porque são dados do Ministério da Saúde que mostra que quase 80% das vítimas graves do trânsito são pedestres, ciclistas ou motociclistas. O que a gente pode analisar desses dados? Olha, Breno, nas últimas semanas nós só temos falado disso, só comentado disso, né? Ainda hoje nós começamos já com um acidente gravíssimo lá na Ponta Negra, né, na estrada da Ponta Negra. O motivo é velocidade, envolvendo crianças, envolvendo adolescentes, envolvendo pais de família. Nós tivemos um acidente grave na M070 agora essa semana, não é? E o que mais chama atenção, Breno, é que nós estamos naquela semana em que Manaus ficaria mais calma. Nós estamos sem aula, a semana do boi, as pessoas saíram de Manaus, circularam menos, né? Baixaram mais a adrenalina, né? Nesse estresse do nosso trânsito, e esses acidentes acontecem. Nós estamos contando mais acidentes. E esse dado da Folha de São Paulo, Breno, nos assustou. Eles publicaram essa semana esse dado horroroso, esse dado preocupante, que eles fizeram uma pesquisa no Sistema Único de Saúde, né? O Sistema Único de Saúde, Breno, que só registra óbitos, só registra ocorrências apenas na rede pública hospitalar, tanto emergencial como também de baixa e média complexidade, né? Então, todos os atendimentos em todo o Brasil, no SUS, e a maioria dos municípios é o SUS que só que atua, mas nas capitais e região metropolitana tem a rede privada, que não entra nessa estatística, né? Então, eles nos dão esse dado alarmante, Ben. Só no ano passado foram mais de 260 mil pessoas deram entrada na rede pública vítimas de acidente de trânsito, Breno. E dessas 260 mil pessoas, exatamente, Breno, aproximadamente 197 mil eram essas três categorias: os motociclistas, os ciclistas e os pedestres, a turma mais frágil da mobilidade. Primeiro, o pedestre, aquele que caminha nas vias que não tem calçada, que caminha à margem das grandes avenidas e que são atropelados de uma maneira brutal por motoristas ensandecidos, motoristas embriagados, motoristas acima da velocidade, motoristas que acham que ali é uma pista de corrida, né? Esse é o primeiro grupo que mais sofre. Depois vem os motociclistas, porque eles estão em maioria, né? Desse total de 197, quase 197 mil pessoas que entraram nos hospitais, mais de 141 mil são motociclistas. Olha, Breno, essa é um dado interessante. E se nós formos somar quantos motociclistas, desde 2019 até 2023, eles se machucaram no nosso trânsito, no trânsito do Brasil, no trânsito das nossas cidades, no trânsito urbanos, né? Tanto das cidades, as capitais e região metropolitana, como nos municípios de todo o Brasil, né? Foram mais de 620 mil motociclistas, né? Nós tivemos no total, Breno, nesses 5 anos acumulados, mais de 1.170.000 pessoas que realmente se machucaram.
né? Então, é uma reflexão, Breno. O que efetivamente nós temos que fazer? Cruzar os braços, continuar contando, porque, Breno, olha só, essa é uma estatística de 2023. E 2024, que começou acelerado, os 5 primeiros meses já bateram os índices de 2023, já bateram o índice de 2022, já bateram os índices de 2021. Nós estamos numa curva ascendente, Breno. E tudo porque todos os especialistas são unânimes, sabe afirmar, Breno, qual é a principal vilã dessa história que tem gerado sequelados, tem gerado pessoas que ficam deficientes, pessoas que ficam imobilizadas, pessoas que morrem, é a velocidade inapropriada, não adequada, acima daquilo que é permitido em várias vias das nossas cidades, das cidades brasileiras. Isso é um dado estarrecedor, Breno. Nós ficamos muito tristes com isso. E é isso, né? E se nós pegarmos os números por cada um desses personagens, por exemplo, dos pedestres, apesar de uma queda inicial até 2020, as internações voltaram a crescer. Pico chegou de 39.125 em 2023. E é interessante da gente falar a respeito disso, porque muita gente pode ouvir o número e achar que é só um número. Mas não, são pessoas que foram ali, que tiveram sinistros no trânsito. Ciclistas, crescimento constante ao longo da última década, de 9.238 em 2014 para 15.573 em 2023. Os motociclistas, um aumento contínuo ao longo da série, é o grupo inclusive mais afetado. Apenas em 2023 foram mais de 141 mil internações. Então isso mostra que também tem mais gente, com toda certeza, né? Tem mais pedestres, mais ciclistas e assim como os motociclistas, mas que a gente precisa rever as atitudes, a educação, cobrar do poder público. Tem muita coisa aí em jogo, né, Manuel? Pois é, Breno. E os especialistas, eles são muito claros e são muito diretos e objetivos, Breno. Qual o principal motivo de tantas internações? Qual o principal motivo de tantas mortes? Qual o principal motivo de tantas sequelas? É a velocidade dos veículos, a velocidade das motocicletas, a imprudência do motorista. Porque a imprudência, Breno, ela tem várias vertentes, né? E nós colocamos a velocidade porque antes do cara pegar sua moto, pegar o seu veículo, às vezes ele bebe, às vezes o motociclista é imprudente e anda na contramão, anda de uma maneira não adequada, sem os equipamentos de segurança, ele anda sem habilitação, ele anda na contramão, ele efetivamente comete várias infrações e comportamentos inadequados que levam a tudo isso. E aliado à bebida, à imprudência, à falta de respeito, eles colocam mais essa pitada. Eles utilizam a velocidade acima do permitido. Os pedestres, Breno, nos preocupam por isso, porque cidades como Manaus é o exemplo. Elas podem ser colocadas como exemplo. Cidades como Itacoatiara, cidades como Manacapuru, cidades como Lábrea, cidades como Maranhão, cidades como Boca do Acre, o Apuí, a Humaitá, a Borba, a São Gabriel da Cachoeira. Elas não têm calçadas para pedestres. Bem, elas não têm. As calçadas ou não existem. A gente teve um pequeno probleminha com o link do Manuel Paiva. Ou seja... Agora sim, restabelecendo. Pode continuar, Manuel. Pois é. Então, esse é o ponto, Breno, de que as calçadas não existem e os pedestres são os mais vulneráveis. Eles estão andando pelo meio da rua. Eles estão caminhando pelo meio da rua. Porque as calçadas não oferecem segurança. Então, eles são vulneravelmente as pessoas mais
mais afetadas. Os motociclistas, Breno, eles também, porque eles são a grande maioria. Nas últimas décadas, e eu vou lhe dizer o caso do Amazonas, né? O Amazonas, quase 98% dos seus municípios, a única exceção é Manaus, tem a sua frota constituída de mais de 70% de motocicletas. Ou seja, a população no interior se desloca através da motocicleta. Lá, elas andam sem capacete, lá não tem um pavimento adequado para que elas possam trafegar com segurança, não tem sinalização, não tem fiscalização, não tem oportunidade de tirar a habilitação, não tem um órgão de gerenciamento que esteja fazendo um processo de educação, de informação, de formação de condutores, dando exemplo, levando a educação à escola, levando a educação à comunidade, levando a informação aos grupos de trabalhos que são os mototaxistas, que têm a vida, ganham a sua vida, o seu ganha-pão, fazendo transporte de pessoas e fazendo transporte de cargas. E eles são um grupo de maioria, e eles são o grupo mais vulnerável, porque eles efetivamente não estão recebendo uma atenção devida do poder público. E o poder público tem que se preocupar, porque, sabe, Breno, tem autoridade que diz o seguinte: o ideal é que não tivesse mototaxista, o ideal é que não permitisse o mototaxista, que não permitisse ele transportar pessoas, que não permitisse... Tivemos um pequeno probleminha com o áudio do Manuel Paiva. Enquanto a gente restabelece a conexão, lê aqui rapidinho uma mensagem do ouvinte, do Augusto. Inclusive, Manuel, se você estiver ouvindo, ele diz aqui o seguinte: o problema dos carros no trânsito de Manaus e que contribui com acidentes não são só os carros, mas também as autoridades de trânsito que também contribuem para isso. É só andar nas ruas de Manaus e vai ver que ela tem grande número de quebra-molas instalados sem nenhum critério, colocam quebra-molas em vias expressas e ainda asfaltam. Já morei em algumas capitais e as faixas de pedestre sem semáforos sempre estão em vias de 30 km por hora, 40 km. Não tem faixa, por exemplo, numa via expressa de velocidade de 60 km. Tem passarela, mas aqui em Manaus tem faixa de pedestre e quebra-mola na Avenida das Torres, onde não tem cruzamento. Na Constantino Neri tem umas 10 faixas ao longo da via. E por que não derruba aquela passarela em frente ao Amazonas Shopping na saída da passagem de nível e constrói uma outra entre o Plaza e o Amazonas Shopping e elimina aquela faixa de frente do Plaza que atravanca o trânsito demasiadamente em qualquer hora? Vamos pensar o trânsito, minha gente. Daí eu coloquei o PS e os quebra-molas que são construídos por qualquer pessoa e cobrem o asfalto. Manaus é infestada de quebra-molas clandestinos. À noite ninguém vê e causa acidentes e morte e ninguém faz nada. A falta de sinalização também é um problema e aqui a opinião do Augusto participando com a gente. Manuel. O Augusto tem toda a razão, Breno. O Augusto está coberto de razão. Nós estamos órfãos, efetivamente, desse gerenciamento voltado para as pessoas, né? Nós precisamos ter uma ação de trânsito comunitária. Nós precisamos ter uma ação de mobilidade urbana voltada para as pessoas. Evidentemente que nós estamos trabalhando ultimamente, nos últimos anos, fazendo obras para o automóvel, para os sistemas. O automóvel e os sistemas estão acima das pessoas. Eles estão sendo mais importantes que as pessoas. E é por isso que ele tem razão. Eu também sou contra a faixa de pedestre, principalmente nas vias estruturais, nos corredores estruturais. Nós temos que melhorar a segurança, fazer passarelas, elas acessíveis, com elevadores que funcionem, com rampas, com escada, com orientação ao longo dessas passarelas, desses pontos negros de travessia. Nós temos que pegar uma parceria com os shoppings, com o comércio,
com os negócios, com aqueles pontos geradores de tráfego para que as pessoas tenham mais segurança de acesso. Ele tem toda razão. Na realidade, as pessoas se viram. O pedestre não tem calçada. Ele não tem calçada para andar, ele não pode atravessar a rua, ele sempre está em perigo. Ou seja, uma política correta, objetiva, voltada para as pessoas. Nós não podemos fazer de conta que muitas vezes nós estamos trabalhando seriamente para melhorar a segurança viária das pessoas. Essa é uma grande realidade. E vou mais, Breno, nós estamos falando de corredores estruturais. Quando nós vamos para a periferia, quando nós vamos para o bairro, para o fundo do vale, quando nós vamos para a zona leste, para a zona norte, o povo está mais abandonado nessa questão de segurança viária. Porque é lá que os acidentes estão continuando, é lá que os atropelamentos estão acontecendo, é lá que necessita-se de um processo de sinalização, de educação, de informação, de proteção à vida, de proteção ao pedestre, ao deficiente, à mulher grávida, à criança, à pessoa de baixa mobilidade, aos idosos. Isso sim, eu sou solidário com esse nosso ouvinte, estou com ele, estamos juntos. É necessário um choque de prioridade para as pessoas, Breno. Perfeito. Manuel Paiva, muito obrigado pela participação. Tem mais mensagens aqui, inclusive vou já ler. Tem muita gente participando, interagindo com a gente sobre esse assunto. E quero te agradecer pela participação, por ter trazido esse debate que é tão importante, com toda certeza. Obrigado, Breno. Um forte abraço aos ouvintes, obrigado pela participação. É um momento de reflexão, sabe? A CBN tem cumprido o seu papel. A CBN tem sido implacável em defesa da vida, em defesa das pessoas, em defesa das pessoas que moram na periferia. A CBN tem uma política humanitária de proteção à vida. Esse é que é mais importante. Isso é mais importante de que toda a equipe da CBN, da Rede Amazônica,